Olá, sou Alfredo Passos. Hoje estamos na AmCham São Paulo, que é a Câmara Americana de Comércio, no Fórum Indústria 4.0. Hoje você vai assistir duas entrevistas bastante interessantes. Uma é com Marcos Troijo, professor da Columbia University, e logo a seguir com Débora Vietas, a CEO da Câmara Americana. Não perca! Débora, qual a ideia então do Fórum Indústria 4.0? Olha, nós sabemos que o mundo está em transformação e nós queríamos muito que a gente pudesse ter um olhar particular para a indústria e saber que impacto essas transformações vão trazer para a indústria e como nós já temos empresas no Brasil que estão em diferentes estágios do processo para caminhar o que se chama, Indústria 4.0. Então, aqui nós reunimos especialistas tanto do governo quanto do setor privado e temos especialistas que vêm de grandes empresas e de empresas startups. Então, acho que essa é a magia da AmCham, é promover uma discussão ampla sobre o que está acontecendo, atualizar os nossos sócios e trazer o que há de melhor. Muito obrigado. Marcos, então, queria que você comentasse, em primeiro lugar, como é que você vê a questão da competitividade hoje no Brasil? É talvez um dos principais gargalos que nós temos no nosso caminho para o desenvolvimento, porque o Brasil tem um contingente humano enorme, 205 milhões de pessoas, temos os recursos naturais que podem fazer diferença no comércio tradicional de commodities e matérias-primas, mas é justamente naquelas áreas mais intensivas em valor, mais intensivas em tecnologia, mais intensivas de formação, onde o Brasil tem menor competitividade. Isso acaba se refletindo até na baixa produtividade, seja do trabalhador ou seja do capital no Brasil. Tem uma moldura que envolve isso tudo, que é o chamado custo-país, que acaba criando uma espécie de camisa de força para aqueles que querem competir globalmente. A parte importante de harmonizar as condições internacionais para que o empreendedor brasileiro possa competir vem com as reformas estruturais. Só que isso não garante um caminho ao céu, ele apenas gera, digamos assim, um nivelamento do terreno sobre o qual se dá a competição. No futuro que vem por aí, obviamente é o que muita gente discutiu nessa conferência de Indústria 4.0, as novas tecnologias de inteligência ampliada, isso é que vai fazer no limite a competitividade de empresas e países. E o Brasil, obviamente, precisa tentar definir qual será a sua estratégia para ter um papel construtivo nesse mundo. O que você vê que os empresários de uma forma geral, deveriam se preocupar justamente com esse mundo que se fala de Revolução 4.0? O que os empresários deveriam estar atentos? Em primeiro lugar, é importante marcar que a chamada Indústria 4.0 não será apenas um fenômeno visualizável no que a gente chama de manufatura tradicional. Não é apenas o setor secundário, ou de uma forma mais ampla, dizer o setor industrial. A Indústria 4.0 vai permear toda e qualquer atividade produtiva. É o caso do agronegócio, é o caso da mineração, é o caso do setor de serviços. Ela vai pairar uma espécie de rede a influenciar não apenas a questão da competitividade, mas também a questão da empregabilidade. Porque aquele trabalhador que vai encontrar sua posição no âmbito da indústria 4.0, ele é muito diferente do que aquele operário fabril, braçal, que tem uma habilidade muito específica, que era característica talvez da segunda revolução industrial. Aqui nós estamos falando em indivíduos mais metacompetentes, que têm várias habilidades, e empresas também que têm grande resiliência. Veja, por exemplo, hoje um laboratório de diagnósticos de medicina. Talvez o principal concorrente deles não seja um outro laboratório, mas seja uma empresa de tecnologia de rede social, um banco que tradicionalmente opera em crédito ao consumidor,
talvez esteja tenha nas chamadas fintechs, né, essas novas cooperativas de crédito baseadas em tecnologia, um concorrente mais pujante do que um outro banco tradicional. Então, há uma espécie de metamorfose da competição. A indústria 4.0 faz se sentir em vários setores e países, empresas e indivíduos têm de estar atentos a essa tendência. Caso contrário, nós vamos chegar a situações em que a falta de capacidade para operar um papel construtivo nesse mundo faz com que a pessoa ou a empresa fique muito tempo longe do mercado. Uma outra questão, nós estamos vendo várias missões de empresas, empresários brasileiros, associações indo ao exterior. Ora para a Alemanha, ora para os Estados Unidos, para vários países. Como é que você vê essa questão? Há tanta necessidade do brasileiro ir para o exterior para buscar informações e ver coisas que nós não estamos vendo aqui no Brasil? Eu sempre fui um grande defensor da ideia de missões ao exterior. Não apenas no sentido de ir receber uma tecnologia pronta ou aprender conhecimentos que vêm pré-fabricados, mas sobretudo no sentido de levar coisas também que o Brasil tem de positivo, né, para fora. Esse contato é muito importante. A China, por exemplo, baseou uma parcela significativa da sua estratégia de nação comerciante em missões comerciais ao exterior. Agora, o que eu tenho percebido nesses tempos mais recentes é que existe uma espécie de coqueluche, né, o que a gente poderia chamar de turismo tecnológico, né? O sujeito vai a Bangalore na Índia, vai ao Vale do Silício na Califórnia, um pouco na vã ilusão de que apenas esse tipo de contato vai produzir uma grande inflexão na vida dele ou da empresa dele. Não é bem assim, né? Eu diria que ir no limite é melhor do que não ir, mas só isso não basta, porque vai ser importante que se reproduzam esses ecossistemas de inovação, como esses que a gente visualiza, por exemplo, no Vale do Silício, na realidade nacional. Então, é uma espécie de jogo de espelho, um negócio que acontece no... Claro, a gente tem que conhecer o que está acontecendo de melhor lá fora, mas só isso não basta. Nós precisamos criar o ecossistema necessário interno que seja conducente à inovação. E eu queria, para finalizar, a sua visão com relação, né, muito se falou também há um tempo atrás, o inglês era fundamental e agora vem muita história do que precisamos aprender mandarim por causa da China. Então, sua visão sobre China e nesse contexto, temos que aprender mandarim ou como é que vai ser essa questão de futuro para nós brasileiros? Veja, Pedro, essa é uma questão que eu cada vez mais tenho me perguntado, porque sempre quando há uma emergência tão dramática, né, de uma potência, como é o caso agora da China, isso não diz respeito só à economia, diz respeito a outros aspectos, como por exemplo a sua projeção cultural, etc. E é verdade, eu estou impressionado como nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, no Brasil, famílias, né, querem preparar já os seus filhos para estudarem o chinês mandarim, no sentido de que, da mesma maneira, por exemplo, que antigamente as pessoas estudavam francês, né, como uma língua de elite, hoje seria o mandarim em vez do inglês. Eu tenho a impressão que não vai ser bem assim, e acho que até a própria realidade da China, do ensino do inglês na China, nos mostra um pouco que essa é a direção. Hoje existem mais ou menos 300 milhões de pessoas estudando inglês na China, o que acaba fazendo um fenômeno curiosíssimo. Existem mais pessoas estudando inglês na China do que nos Estados Unidos, né? E se você fizer um corte das pessoas que estão estudando inglês por faixa etária, você vai ver que as gerações mais jovens são aquelas que têm mais proximidade com o idioma inglês. Mesmo porque, como a gente sabe, o mandarim não é o único idioma da China, há vários outros, há o cantonês, há o chanhuanês, há uma profusão ali. De modo que, claro, se você puder aprender as duas, melhor. Mas me parece que aquilo sim que é o ponto central, que vai continuar durante muito tempo ainda como a língua franca dos negócios e do mundo, é o idioma inglês. Muito obrigado. Obrigado.